um rei, o rei Saul. E nós vemos que Saul não fez conforme a vontade do Senhor, não andou conforme a vontade do Senhor. E no primeiro livro, capítulo 15, versículo 23, nós já vemos o Senhor rejeitando Saul como rei. Quando deveria acabar, exterminar não somente com Amaleque, mas todo o seu exército, e ele poupou a vida de Amaleque, rei dos amalequitas, e retendo também os animais. E nós vemos no versículo 23, versículo 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então nós vemos logo no início da carreira, logo o primeiro rei em Israel já sendo rejeitado pelo Senhor, por agir por conta própria, por tomar a decisão sem nem mesmo consultar ao Senhor ou consultar a Samuel. E muitos outros, quando ainda hoje nós falávamos de algumas decisões ou de algumas atitudes que nós tomamos, e muitas vezes tomamos uma decisão que não é da vontade do Senhor. E quando nós na mensagem do Boa Semente hoje, nós lemos sobre Onri, parece que é esse mesmo nome, que antecedeu a Acabe, e disse que ele fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, muito mais do que todos os que antecederam. E nós vemos, quando nós olhamos para os primeiros reis em Israel, como Jeroboão, depois parece que vem Elá, depois Onri, eu não tenho certeza, e depois vem Acabe, e a partir no primeiro livro de Reis, no capítulo 13 em diante, em 1 Reis, capítulo 16, versículo 30, se alguém puder, por gentileza, estar lendo, 1 Reis, capítulo 16, versículo 30, era o versículo de hoje do Boa Semente, para a meditação. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Mais do que todos os que foram antes dele. E assim, sucessivamente, nós vimos vários reis que passaram, alguns que foram reis sobre Judá, sobre Israel, nós vemos essa mesma declaração: fez o que era mal perante o Senhor, fez o que era mal perante o Senhor, mais do que aqueles que... Isso parece que foi aumentando cada vez mais a maldade, a idolatria em que eles eram envolvidos, mas nós vemos um exemplo disso em Acabe. Quando nós
olhando para os versículos que nós temos lido, nós vemos Davi consultando ao Senhor. Quando olhamos para um pequeno resumo da vida de Samuel, nós vemos ele sendo escolhido ou ungido rei na casa de Jessé, quando o Senhor já havia rejeitado Saul como rei. Conhecemos, creio que todos nós conhecemos relativamente bem a história em que Davi estava pastoreando as ovelhas de seu pai, Jetro. Jetro mesmo, né? Não, Jetro, Jessé. E quando Samuel pediu que passasse os filhos de Jessé, e aqueles que que vieram passando à frente de Samuel, moços de boa estatura, de boa aparência, mas que não eram escolhidos pelo Senhor. Então, Samuel ouviu a voz do Senhor, em que não era aquele em que ele pensava que fosse, pela sua estatura, pela sua boa aparência, porque por isso Saul já havia sido rejeitado. Então Samuel pergunta a Jessé: porventura são só esses os seus filhos? E ele lembra que havia mais um que estava apacentando ovelhas. Então vem Davi e é ungido rei pela primeira vez. Davi foi ungido, em 3 ocasiões Davi é ungido rei. Nessa passagem que nós lemos, mais uma vez Davi está sendo ungido rei. Nós vemos num pequeno resumo que nós podemos lembrar da história de Davi, ele sendo ungido rei, mas não assumindo a função de rei naquela ocasião, mas sendo perseguido por Saul até o fim da vida de Saul. E quando nós chegamos aqui nesse versículo que nós lemos, ou seja, um pouco dos versículos anteriores, no capítulo 5, diz: então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: somos do mesmo povo de que és tu, de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que fazias entrada e saída militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos, sobre todo Israel e Judá. Então nós vemos que Davi reinou sobre, ele foi rei durante 40 anos, 7 em Judá e 33 anos em Israel. E durante toda a vida, como nós temos dito, durante toda a vida de Saul, ele perseguiu a Davi, e nós vemos o fim triste da vida de Davi, mas por fim nós vemos Davi tendo todo o apoio, não somente dos anciãos de Israel, de alguns de Israel, também de Judá, e assumindo de vez a posição de rei, tanto em Jerusalém, tanto em Israel como em Judá.
e tendo o apoio de todo o povo, de todos os anciãos, como nós temos lido que vieram, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: somos o mesmo povo de que és tu. Então,